período legislativo da 16ª legislatura. Solicito ao secretário parlamentar que proceda à leitura das atas das duas sessões anteriores. Ata da sessão ordinária, dia 20/12/2016. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano 2016, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, com sede à Rua Coronel Vido 211, Centro, realizou-se a 47ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura, sob a presidência do vereador Domingos Everaldo Kuhn e secretariado pelos vereadores Eliezer Borkowski e Anselmo Jaime Osório, representantes os vereadores Fabiano Bicho de Cassanta, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi, José Hilton Vasco e Rogério Seluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata das duas sessões anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão única em bloco foram aprovados por unanimidade os requerimentos protocolados sob números 807, 818 e 819. Em discussão única em separado foram aprovados por unanimidade os anteprojetos de lei números 004 e 005. Em segunda discussão em separado foram aprovados por unanimidade os projetos de lei números 4.588, 89, 90, 91, 92, 93 e 4.594. Em segunda discussão, o projeto de lei 4.595, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão em separado foram aprovados por unanimidade os projetos de lei números 4.599 e 4.600. Em primeira discussão, o projeto de lei 4.601. O vereador João Alberto disse não estar seguro para aprovar este projeto nesta sessão. Ressaltou a necessidade da fiscalização da aplicação do orçamento. Ressaltou ainda que o PPA tem validade para 4 anos, sendo que o prefeito eleito utiliza por 1 ano um plano executado na administração anterior. Disse que precisa de mais explicação em função da anulação de grande fatia do PPA 2014-2017. Ressaltou que todos os projetos solicitando anulação foram discutidos nesta casa. O vereador Anselmo fez a leitura de parte de justificativa e disse que houve a intenção, mas devido a forças estranhas e não repasse de verbas, não sobraram senão cancelar conforme justificativa. Não querendo dizer com isso que não poderá acontecer no futuro. Colocado em votação, foi aprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei 4.602, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, o senhor presidente lembrou que, conforme convocação, será realizada sessão extraordinária para apreciação em segunda discussão o substitutivo ao projeto de lei 4.516. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. E, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinado pelo senhor presidente e primeiro secretário. Ata da sessão extraordinária do dia 20/12/2016. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano 2016, no horário de 20 horas e 15 minutos, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, cita a Rua Coronel Vido 211, Centro, Palmeiras, Paraná, realizou-se a sessão extraordinária convocada para apreciação em segunda discussão o substitutivo ao projeto de lei 4.516, que estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeiras para o exercício de 2017 e dá outras providências. Sob a presidência do vereador Domingos Everaldo Kuhn e secretariado pelos vereadores Eliezer Borkowski e Anselmo Jaime Osório, representantes os vereadores Fabiano Bicho de Cassanta, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi, José Hilton Vasco e Rogério Seluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e transferiu a leitura da ata para a próxima sessão, por não ter havido tempo necessário para sua elaboração. Como nada constasse para a leitura no expediente, procedeu-se à verificação da presença, anotando-se a ausência do vereador Arildo Santos Alesque. Passou-se então a ordem do dia. Em segunda discussão, o substitutivo ao projeto de lei 4.516, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária acontecerá dia 27 do corrente, no horário regimental, constando da ordem do dia a segunda discussão dos projetos de lei número 4.599, 600, 601 e 602. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. E, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinado pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, as atas lidas.
Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pareceres favoráveis aos projetos de lei 4.604, 4.605, 4.606, 4.607, 4.608. Da Comissão de Economia, Orçamentos, Finanças e Fiscalização, pareceres favoráveis aos projetos de lei 4.603, 4.605, 4.606, 4.607, 4.609 e da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, parecer favorável ao projeto de lei 4.604. Solicito ainda ao secretário parlamentar que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores que assinaram o livro de presença, inscritos vereadores Pastor Anselmo, balanço de final de mandato. O vereador João Alberto, projeto de lei de nossa casa. Com a palavra, vereador Pastor Anselmo. Senhor presidente, Everaldo Kuhn, nobres colegas vereadores, com um sentimento de último pronunciamento deste ano e, por que não dizer também, deste mandato. Estamos aí já nos apagar das luzes. Minha saudação ao vereador Mário, agora licenciado e secretário da Secretaria de Assistência Social. Meus cumprimentos também aos munícipes que nos assistem e à TV Câmara. Eu, sucintamente, senhor presidente e meus colegas, eu me inscrevi para falar um pouquinho sobre o balanço do mandato 2013-2016. Final de ano e final de mandato. Olhando para trás, senhor presidente, eu tenho um coração imensamente grato. Sempre considero que nosso posto aqui nesse legislativo é olhado por pessoas com admiração, por outras pessoas com inveja, por outras pessoas com indiferença. Muitos gostariam sim de estar em lugar de qualquer um de nós aqui. Tantos tentaram, não conseguiram. Outros nem tentaram e por isso não conseguiram, e aí fica fácil apenas julgar e pôr defeitos. Mas olhando para trás, mesmo nas noites ou nos dias que passei aqui na cidade com ansiedade ou voltando para casa, pensando que talvez não valeu a pena ter estado na cidade aquele dia pelos desentendimentos, pelas discussões, pelos embates que tivemos, olho para trás sim com gratidão. Afinal de contas, é aquela conta que fiz no início de 2013. 365 dias vezes 4. Estamos finalizando agora. A soma é bastante grande. Cada um de nós, conforme discursei lá no início de 2013, faria bom ou mau uso de todos esses dias que passaríamos aqui representando os munícipes, todos, independente de terem votado em nossas pessoas ou não. Olhando para o presente, senhor presidente e meus colegas, eu olho para o presente ainda com extrema responsabilidade. Responsabilidade porque ainda temos projetos de leis para serem votados hoje, amanhã teremos sessão extraordinária, então ainda continuamos com extrema responsabilidade. Cada dia que passa dentro do mandato, não nos resta senão ser responsáveis, nem pensar em ser irresponsável. Olhando para o futuro, olho para o futuro com esperança, esperança de dias melhores. Estamos terminando, sim, o ano 2016 com um cenário mundial, com cenário nacional, com um cenário estadual
e, por que não dizer, um cenário municipal também de época de vacas magras. Apesar de que hoje, em conversas, quando olhamos nos finais de semana, por exemplo, o Recanto dos Papagaios, cheio de pessoas, quase faltando espaço para as pessoas, todo mundo comendo churrasco e assim por diante, a gente se pergunta, crise? Quando? Como? Aonde? Mas esperamos sim dias melhores. Eu quero externar aqui a minha gratidão, primeiro a Deus. Muitas e muitas viagens fiz de Vitimarsum a Palmeira Vitimarsum, durante esses 4 anos. Horas altas da noite, e por incrível que pareça, acredite quem quiser, só eu e Deus sabemos, mas agora no mês de outubro, eu chamei de leão, outros chamam de onça parda, sei lá o que, mais um animal muito grande cruzou meu caminho enquanto eu voltava para casa, e eu quase sofri um acidente para não matar o animal. Então até leão encontrei no caminho, mas leão de verdade. Acidentes automobilísticos, Deus me livrou. Então, primeiro, a gratidão totalmente a Deus. Viagens que foram feitas a Curitiba, Ponta Grossa, a Brasília e a outras cidades, sempre visando assistência aos cidadãos palmeirenses. Minha gratidão, por que não dizer, a todos os colegas, mesmo ao colega Mário, que agora, afastado da vereança, secretaria, uma das secretarias. Quero agradecer os colegas pelas concordâncias e pelas discordâncias. Tudo isso faz parte do viver diário aqui dentro desta casa. Minha gratidão especial aos eleitores, que também me puseram nesse mandato, e se não todos eles, quem sabe mudou alguns, mas uma boa parte deles disseram que eu deveria de continuar mais 4 anos. Então, minha gratidão também. E, por final, quero dizer que tenho esperança de dias melhores para o mundo que vive em guerra, para o país, para o Brasil, para o Estado, para a cidade, e agradecer, senhor presidente, a vossa pessoa, agradecer também ao primeiro presidente desse mandato, meu colega Fabiano Bischoff Cassanta, porque a palavra de Deus durante este mandato, todos os outros, mas vamos falar deste, ela foi permitida ser transmitida aqui, não o nome de uma igreja, mas sim a palavra de Deus, aquilo que provavelmente fiz nesse mandato pela última vez também, falando hoje do Salmo 23, falando da esperança do salmista e assim por diante. Quero dizer que se esses 4 anos tivemos Deus à frente, tivemos embates, mas tivemos sucesso. Se nós tivermos a graça de adentrarmos 2017 a 2020 com Deus à nossa frente, com certeza não será fácil, porque como disse no Salmo 23, ali está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas que ninguém pense que não vai faltar lutas, teremos lutas, teremos embates, mas com certeza terminaremos sendo mais do que vencedores, porque aquele, assim como Davi, que é o nosso grande exemplo da Bíblia, lutou com Deus à sua frente, derrubou o gigante. E quanto maior o gigante, maior a cabeça, mais fácil de acertar a pedrada. Que Deus abençoe cada vereador, cada colega aqui da casa, cada colaborador, cada funcionário. Que Deus abençoe a cidade de Palmeira, cada cidadão, e que Deus nos dê a graça de finalizarmos esse ano com Deus em nosso coração. Um feliz ano novo a todos aqueles que nos escutam e nos veem. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Alberto. Eu faço minha saudação a Vossa Excelência, o presidente dessa casa, vereador Everaldo Domingos Kuhn. Faço minha saudação também aos ilustres pares, nobres vereadores e a todos os nossos, se me permitem tratá-los assim, amigos e amigas palmeirenses que conosco realizam esta sessão.
e aqueles que nos veem pela TV Câmara, pelos equipamentos eletrônicos das suas casas, aqui em Palmeira ou fora aqui de Palmeira, estão nos vendo. Há 4 anos atrás eu vim pela primeira vez nesta tribuna e disse assim, que eu tinha uma dúvida. Eu não saberia se eu ficaria nesta casa por 4 anos, por 4 meses ou por 4 dias. Mas que eu tinha uma certeza comigo. Eu diria, durante o período em que eu estivesse aqui dentro desta casa, tudo o que eu achasse que fosse da minha obrigação dizer. Tudo aquilo que eu percebesse que era atividade da administração pública e que as pessoas devessem saber. E assim fiz. Hoje nós estamos aqui, é a última sessão ordinária da nossa legislatura, do período legislativo também, e eu sempre faço uma alusão à parte do conteúdo da nossa reflexão, que é feita no início de cada sessão da Bíblia, e hoje eu ouvi atentamente, e lá haviam alguns enunciados que diziam: as crises vêm, as crises vão. Em parte isto é verdade, mas as crises não vêm empurradas pelo vento deste ventilador, o vento de ordem natural, e as crises também não vão, embora empurradas pelo vento ou por algo natural. É tudo em função daquilo que nós fazemos. E eu me inscrevi hoje com o título de falar de alguns projetos de lei e falar da nossa casa. Quando aqui vim, senti alegria. Pelos 4 anos a alegria permaneceu e hoje encerramos com mais alegria no coração. Tenho plena certeza que o sistema de representatividade escolhido na maior parte do mundo organizado, que é esse, né? O sistema de Montesquieu, o sistema dos 3 poderes, harmônicos entre si, com seus pesos e contrapesos, e dentro desses 3, não tenho a menor dúvida que há um poder especial, um poder soberano, é o poder legislativo. Não há como ser diferente. Imaginemos nós que o poder que faz a lei, que faz a regra, que entrega para o outro poder executivo, executá-la, o poder que entrega para o poder judiciário dar garantia das leis e ainda fiscaliza as ações do poder executivo e do poder judiciário, se eles fazem conforme os legisladores pensaram e instalaram a lei. Claro que nós não fazemos todas as leis do país, mas por complementariedade nós somos os guardiões das leis que são feitas no plano federal, no plano estadual, e nós complementamos ela aqui, fazemos as nossas leis e fiscalizamos todas elas. Este é um poder soberano, um poder especial. E por que é que a rua não nos vê assim? A rua não nos vê assim porque nós não cumprimos algumas sugestões que estão no corpo da lei. Quando a lei diz que todos os brasileiros devem ser honestos e aqueles que tiverem mandato eletivo, como é o nosso caso, não podem ser somente honestos, a eles deve-se ainda parecer honestos. É isso que nós, do Poder Legislativo, não temos feito. Por isso que a rua tem olhado para nós e tem nos avaliado muito mal. Eu tenho dito aqui, a duras penas, inúmeras vezes, de que muitos dos palmeirenses imaginam que a Câmara é um apêndice, é uma extensão, é um departamento, é um puxadinho da Prefeitura Municipal, e que nós somos colaboradores, que nós somos funcionários do prefeito, não desse, de todos. Isso não é verdade, nós somos o poder soberano. Agora, nós teríamos que fazer com que isso se realizasse, se efetivasse na prática, e as pessoas nos vissem assim. Eu vejo algumas coisas boas neste momento. Nós tivemos lá no início da legislatura uma disputa acirrada para instalar a mesa diretora desta casa. Eu fui candidato e o vencedor foi o vereador Fabiano, meu colega. Quando terminou o mandato dele, parabenizei o Fabiano. Acho que teve um bom comportamento. O vereador também tem o comportamento dele. Mas isso não foi suficiente para que o Poder Legislativo de Palmeira tivesse uma avaliação aí com a nossa população melhor do que tem hoje. E agora nós estamos nos avizinhando de uma eleição a presidente da Câmara. A parte boa que eu citei agora há pouco é que não há uma
uma disputa acirrada. Apareceu 2 nomes aí colocados em função de que os outros pares não tinham a vontade de ser candidato. O pastor disse que poderia, né, de repente, ser o presidente da casa. Eu disse também que, se fosse da vontade dos nobres vereadores, eu assumiria, mas na minha parte, na minha vontade, com um alinhamento. Nada de acordo, nada de promessas de nomeação, de demissão de cargos comissionados, de nomeação de outros, nada de acordo, só um acordo eu faria com todos os vereadores, é o acordo de que o Poder Legislativo iria nos respeitar de agora em diante, e que o Poder Executivo não levaria um copo de água a uma comunidade onde tivesse um representante político sentado nessa mesa, sem que ele soubesse, sem que ele participasse do processo de encaminhamento daquilo e sem que a ele fosse convertido o prestígio eleitoral. Eu não concordo com esta prática que vem hoje. O prefeito se elege, coloca 10 secretários, os 10 secretários pegam a estrutura que a prefeitura tem de dinheiro, de recursos patrimoniais, máquinas, e vão fazer as obras pelo interior. E aí, quando chega na outra eleição, eles são os mais votados lá naquelas comunidades, e o político representante dela, que foi eleito por ela, não é o mais votado. Os senhores sabem muito bem do que eu estou falando. Então, eu assumiria com a casa, mas também deixo muito livre a casa para que pense, porque nós teríamos alguns outros desdobramentos para fazer com que esse Poder Legislativo fosse bem avaliado pelo povo, que pode ser que alguns dos senhores também não quisessem caminhar nesse rumo. Eu vou citar 2 projetos de lei agora. Hoje nós vamos votar em primeira votação um projeto que veio do Executivo, e amanhã vamos votar em segunda votação ele, no interstício de 24 horas, nós vamos votar um projeto muito interessante, mas que vai pegar muito mal para essa casa. Vai pegar muito mal. As crises vêm, as crises vão, em função do nosso procedimento. Nós vamos adentrar o ano 2007 num ano de crise moral, no maior ano de crise moral de toda a história da política do Brasil, na União, no Estado e aqui. E nós vamos entrar dentro deste turbilhão pelas coisas que nós fazemos aqui. Vejam só o projeto. O projeto que leva o número 4.608, ele modifica a Lei 1.700 de 1994. Essa lei foi feita em 1994 e ela trata de toda a estrutura administrativa dos funcionários da prefeitura. E agora, no último dia, nós temos um projeto de lei que vai beneficiar alguns funcionários. E veja quais são os funcionários que essa lei vai beneficiar. O artigo 1º aqui, ele diz que, a partir da lei que nós votarmos aqui, os assessores do prefeito, da prefeitura, os diretores de departamento, chefe de gabinete, os advogados e os médicos não precisarão mais bater o ponto para trabalhar lá na prefeitura. Olha, os senhores, como o ângulo de análise pode ser invertido. Se alguém me disser agora, vereador, se não acha que os assessores, que os médicos, que os advogados, os diretores de departamento são pessoas conscientes e que, se tiverem que bater o ponto ou não, eles serão conscientes do mesmo jeito e virão trabalhar naquele horário, embora a população talvez não pense isso, eu diria, até concebo que sim, até acho que sim, mas isso não vale de argumento para dizer que todos os outros funcionários, que são em torno de 1.000, não são conscientes, não são honestos e não virão trabalhar no horário se não tiverem que cumprir o ponto. Vejam, senhores, a inversão do raciocínio. Então, eu imagino que nós poderíamos liberar o ponto para todo mundo. Libera para todo mundo, para todos os funcionários da prefeitura. Eu acredito que são conscientes, virão trabalhar naquele horário. Agora, não vamos dizer nós aqui, porque se sabem que a comunidade vai verificar que foi os vereadores que fizeram isso, e o povo da prefeitura vai dizer que foi os vereadores. É nós que estamos liberando só os médicos, os advogados e os cargos de confiança do ponto. Mas não é só isso não. Vejam o artigo 2º.
O artigo 2º diz assim: além do vencimento e das outras vantagens previstas deferida ao servidor, teremos mais as seguintes, além de todas as vantagens que tem o servidor. Aí, ela prevê aqui que haverá agora a vantagem do sobreaviso. Sobreaviso é o seguinte: cuja remuneração será de 1/3 do salário hora multiplicado pelo número de horas que permaneceu à disposição do município, convertendo-se em hora extra apenas o tempo efetivamente trabalhado e que exceda a jornada de trabalho semanal. Vou explicar melhor. A prefeitura está pedindo aqui autorização para ela colocar os funcionários que ela pretender, preferencialmente os comissionados, em estado de sobreaviso. E eles passam a receber 1/3 do valor da hora. Vejam, senhores, que os secretários da prefeitura recebem hoje em torno de R$7 mil, quase o dobro do que recebemos nós, os vereadores. Eles vão ser colocados em estado de sobreaviso quando o prefeito vai entender e passarão a receber, naquele período que estão em sobreaviso, 1/3 da hora que eles recebem. E se em algum momento o prefeito disser assim, olha, cessou sobreaviso, corre a fazer isso. Aí eles estão em horário de trabalho, aí eles recebem hora extra. Os comissionados da prefeitura e os nossos aqui já estão em estado de sobreaviso permanente às 24 horas por dia, quando são nomeados. Eles têm que cumprir este horário, horário de trabalho, que todo mundo cumpre, mas eles estão sob aviso. Nosso diretor aqui da casa, que é o Edson, se o presidente precisar dele à meia-noite ou 4 horas da manhã, ligar para fazer uma coisa ou outra, não vai deixar de fazer, vai fazer, eles estão sob aviso. Mas agora a prefeitura pede autorização para colocá-los sob aviso e pagar 33% do valor de uma hora enquanto eles estiverem sob aviso. E a hora que o prefeito diz assim, olha, agora aconteceu algo, você vai trabalhar lá, ele ainda vai receber hora extra. Então, eu acho que é um projeto que poderíamos até votar. Num outro momento, debater mais com o Poder Executivo, debater com as chefias lá que vão se beneficiar com esta nova forma de remuneração, debater com a comunidade, para que daí essa imagem nossa de Poder Legislativo melhorasse. Bom, dado o avançado da hora, vou falar um pouco agora do outro projeto de lei que nós vamos votar agora. Vejam, os senhores, o plano plurianual está lá na Constituição do país, ele antecede toda a estrutura governamental, ele antecede a lei de diretrizes orçamentárias, depois a lei do orçamento anual, e tudo tem que ser feito em função do plano plurianual. Nós votamos um plano plurianual há 4 anos atrás, depois votamos inúmeras vezes projetos que estavam dentro dele, autorizando o prefeito a fazer empréstimo para eles. E agora, nós estamos votando aqui no ano que antecede o fim do plano plurianual, que é o ano que vem, nós estamos votando aqui o cancelamento. Nós estamos cancelando aqui, eu diria que quase que o plano plurianual inteirinho. Nós estamos anulando aqui a construção de uma vinícola que foi um sonho prometido para o pessoal que produz uva. Ela está avaliada em R$5.400.000. Estamos votando aqui o fim da Praça da Juventude, R$2.500.000. Estamos votando aqui o fim do Centro Cívico, R$5 milhões. O fim do projeto de piscicultura, R$2 milhões. Enfim, nós estamos agora cancelando no plano plurianual R$40 milhões, que foram objeto de tantas lutas políticas, de tantos votos cedidos para cá ou acolá em função de alguns sonhos de cada um. E agora eu disse aqui por ocasião da discussão aqui na tribuna, próxima passada, imaginem os senhores que eu venho na condição de chefe do Poder Executivo e faço um PPA oferecendo paraíso. E aí, dali 4 anos, eu digo, gente, eu fiquei fortalecido durante muito tempo, porque ofereci o paraíso, vocês gostam do paraíso e votaram em mim, mas agora eu vou cancelar, eu não consegui o paraíso para vocês. Nós não podemos fazer isso, sob pena de nós adentrarmos em 2017 com uma imagem pior do que nós vamos finalizar no ano de 2016. Findo o meu discurso dizendo, se vocês querem uma casa nova, se vocês imaginam que não é todo mundo que está confortável, está com vontade de assumir esse compromisso. Se for da vontade dos senhores, mas sem disputa, sem confusão nenhuma, sem acordo, eu aceito ser
o novo presidente desta casa, e se não for assim, alguém que esteja disposto a fazer desta casa uma casa independente, uma casa reconhecida e uma casa onde, embora aqui a casa seja o convívio dos contrários, uma casa que seja agradável, que tenha harmonia e que nós tenhamos o equilíbrio. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.599. Altera e acrescenta dispositivo à lei número 3.960, de 11 de setembro de 2015 e dá outras providências. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.600. Autoriza o Poder Executivo a proceder mediante convênio ou repasse de recursos financeiros à Associação Comunitária dos Moradores Proprietários de Vitumarsum e dá outras providências. Senhor presidente, estamos em discussão. Eu acho um projeto importante, já ocorreu ano passado, está consolidado, nós vamos passar aí R$250 mil para a Associação de Moradores de Vitumarsum, eles vão cuidar lá das estradas que são públicas, mas eu imagino que isso poderia ser estendido, a Associação de Moradores de Vieiras, a Associação de Moradores aqui da região da Colônia Maciel, Associação de Moradores das Queimadas, do Pinheiral, do Poço Grande, porque lá as dificuldades que eles têm com as estradas são iguais ou até piores do que essas dificuldades com Vitumarsum. Então, gostaria que fosse registrado em ata, que fosse levado ao conhecimento do prefeito e que, de repente, viesse de lá um projeto de lei que, com previsão também de destinar recursos a essas comunidades. Senhor presidente, eu quero fazer uma pequena correção só, meu nobre par, João Alberto. Ele citou 250 mil, são R$225.994. Esse é o valor do projeto. Quero dizer também que concordo plenamente, inclusive, quando teve aí na comunidade de Vieiras, aquele embate que o pessoal fechou a via de passagem ali para médico, para professores e tantas pessoas, eu estive no local e não só uma vez, naquele momento eu ofereci guarida para o pessoal de Vieiras, Campestre, que viessem a Vitumarsum copiar literalmente o nosso projeto da Associação de Moradores. Sou solidário, apesar de que penso que é um tanto quanto difícil, até pela cultura do povo de Vitumarsum e a cultura das outras comunidades. Ali o pessoal de Vitumarsum, eles têm o costume de ter uma colaboração mensal, inclusive eu sou um associado da Associação de Moradores, onde pago uma porcentagem do salário mínimo, e aqueles que são agricultores ou que tiram o leite, que são produtores de leite, eles também pagam uma taxa diferenciada. Mas é claro que uma cópia paralela a essa, sem dúvida, seria muito prático. Só corrigindo então o valor, não é 250, sim 225.994, e dizer que sou solidário e que realmente as comunidades deveriam de copiar esse bom modelo aí e adiantar meu voto aí, que realmente Vitumarsum tem cuidado agora, inclusive as estradas lá que vai a Nossa Senhora das Pedras, enfim. Obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.601. Cancela ações previstas na Lei Municipal número 3.584/2013, Plano Plurianual 2014-2017 e demais providências. Senhor presidente, esse foi o projeto cujo qual eu mencionei agora há pouco na tribuna. Eu gostaria apenas de complementar, lá na Constituição do país e nas leis comentadas, eles dizem que o plano plurianual é a peça mais alta da hierarquia dentre a tríade orçamentária. Então, era aquilo que nós estamos falando, o PPA, a LDO e a LUA. Ela é constituída
por leis ordinárias, e esse é o modelo disposto na nossa Constituição, que determina no seu artigo 165, parágrafo 7, que os orçamentos devem ser compatibilizados todos com o plano plurianual. Então, o orçamento é um orçamento-programa, e a relação entre essas 3 leis permite a integração do planejamento com o orçamento. Vou resumir isso tudo. Então, quando nós elaboramos o plano plurianual lá no início do ano, e ele desencadeia as suas atividades através de uma LDO anual e um orçamento anual também, tudo terá que ser realizado na medida do possível. Lá na frente, se porventura alguma coisa não for possível em função de qualquer natureza, aí sim deve-se haver a explicação, por isso que a lei diz que se façam os cancelamentos no ano que antecede o fim do plano plurianual. Agora, a lei não diz, a lei não pensa, a lei não deseja que seja praticamente anulado o plano plurianual que foi elaborado lá atrás. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Então, lembrem os senhores das palestras que nós temos aqui regularmente. Nós podemos ser abordados por órgãos de controle externo, Observatório Social, o Ministério Público Estadual e Federal, e podemos também ser chamados a responder pela improbidade administrativa, na medida em que votamos leis aqui sem a responsabilidade que a lei nos obriga a ter. Eu acho muito temerário, por isso votei contra na ocasião passada e hoje não tenho como fazer diferente. Senhor presidente, eu apenas quero contrapor a fala do meu nobre par João Alberto também. Até na sessão anterior, quando votamos, eu citei o jornal Folha como uma tarefa de casa para os nobres pares. Ali tem uma explicação muito boa, além da mensagem do projeto, que também já foi citado até pelo meu nobre par, que a Constituição Federal, em seu artigo 167, inciso 7º, determina que os orçamentos devem ser compatibilizados com o plano plurianual. Quer dizer, não tendo dinheiro, vai fazer o quê? Eu até, nessa explicação, gostaria de dizer que fiz um exemplo aqui para alguns colegas, dizendo que eu tenho 4 filhos. Eu prometo uma bicicleta para um, uma moto para outro, um cavalo para outro e um carro para outro. Mas eu tenho que manter comida na casa, eu tenho que manter medicamento, enfim, as coisas básicas eu tenho que manter. Não entrando o dinheiro que estava previsto, que eu previa que entraria de algum lugar, eu vou ter que suspender, quem sabe, a compra da moto, da bicicleta e do carro, e vou dizer, olha, vocês vão ter que ser beneficiados do cavalo, todos vão andar a cavalo nesse ano, e depois lá na frente a gente faz de novo. Então, eu diria que o jornal Folha, anotei inclusive no projeto de lei aqui, jornal Folha, data de 14 a 23 de 12/16, página 6, eu tenho ele aqui comigo, e deixa bem claro que o fato pode caracterizar crime fiscal passível de pena de prisão dos administradores. Quer dizer, o gestor que deixar dívida para o próximo, ele pode ir preso, apesar de que não tenha ocorrido isso tanto. O mesmo jornal Folha, para quem quiser ler, ele deixa claro aqui em negrito, bem grande, bem em grifo, metade dos prefeitos vão deixar contas em atraso. Tem inclusive municípios que não conseguiram pagar nem o salário de dezembro, muito menos o 13º. Em contraponto, o município de Palmeira está fechando as contas, eu diria, redondinho, sem deixar problema para o próximo gestor, apesar de que o prefeito atual for reeleito, então nem ele mesmo terá problema com as contas de um mandato anterior. Só para contrapor e que todos possam pensar livremente, né? Em votação, os vereadores que concordar permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.602. Institui o Dia Municipal do Combate à Violência contra a Mulher e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordar permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.603.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam com seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.604. Institui a perícia médica oficial da Prefeitura Municipal de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam com seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.605. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder com o repasse de recursos financeiros ao Hospital de Caridade Palmeira e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam com seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.606. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder com o repasse de recursos financeiros ao Hospital de Caridade Palmeira e da outras providências. Senhor presidente, esses dois projetos, ao contrário dos outros que eu mencionei e que emiti aí um conceito desfavorável, esses dois projetos são dois projetos altamente favoráveis, que nós já nos debruçamos lá atrás, quando foram feitas as LDOs, quando foi feito as emendas, aquilo tudo, e agora nós estamos votando. Eu não vou falar o número, pastor, preciso, que posso errar aí em 25 mil de novo. Mas nós estamos autorizando aqui, próximo de 500, 600 mil reais, né? 400 e poucos mil reais, quase 500 mil reais, que irão lá para a Santa Casa trabalhar isso em saúde. E eu acho interessante que a assessoria da mesa, a mídia local, conte isso, que nós também fazemos isso, porque senão a gente fica correndo aquele risco de não é nenhuma nem duas pessoas que de repente nos acham que nós fazemos saúde quando em situação de emergência você dá uma carona para alguém até o hospital, não é? Mais ou menos isso. E nós fazemos muito mais do que isso. Nós autorizamos aqui, às vezes, milhões de reais que vão, às vezes não, são milhões de reais que vão. Quando nós votamos aí próximo de 15% do orçamento para a saúde, são milhões de reais, e depois essas complementações. Então, isso se faz aqui nessa casa também, e era importante que a comunidade soubesse disso. Esse é um projeto bom. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam com seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.607. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder com o repasse de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, Sim Saúde, e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam com seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.608. Altera o artigo 158 e inclui novo inciso ao artigo 148, ambos da lei número 1700/1994, que versa sobre o regime jurídico único dos servidores municipais. Senhor presidente, eu quero dizer que aqueles que nos assistem aqui, quem sai diz, puxa, o vereador João Alberto fala uma coisa, o pastor tem que falar outra. Como nós temos dito aqui, é a casa do convívio dos contrários. Essa frase, inclusive, é do nobre vereador. Mas eu quero ler como é que fica, então, esse artigo na sua alteração da lei 1700 de 1994. Ele passa a ter a seguinte redação: pelo ponto, dispensados os diretores de departamento, assessores, chefes de gabinete, advogados e médicos, vírgula, os dois últimos pela peculiaridade de seus serviços. O que quer dizer isso? Isso seja aqui na Câmara, seja lá no Executivo, o comissionado, ele está de fato à disposição, eu diria, 24 horas por dia. Então não tem até como ele ficar batendo ponto quando entra, quando sai, depende da missão que ele vai cumprir. Por ser comissionado. Agora, o efetivo é diferente. Ele faz concurso, e ele faz concurso para 20 horas, para 40 horas, e ele vai então começar às 8, terminar às 11h30, pegar às 13, largar às 17 e assim por diante, e tem seu horário a cumprir.
Aí, nessa alteração, ele diz, em especial, os 2 últimos pela peculiaridade de seus serviços. E eu quase que diria o último, mais os 2 últimos. Ele fala aqui, então, dos advogados e médicos. O médico ele vai ficar de sobreaviso em casa, ele não precisa ficar, eventualmente, ele pode estar em casa, pode estar no hospital ou no posto de saúde, no posto central. E, sendo chamado, ele vai ter que cumprir. Então, ele vai ganhar pelo sobreaviso. É isso que a lei está querendo dizer. Eu queria apenas, de novo, por esse outro lado da moeda, porque senão fica apenas uma explicação, né, e, de repente, falta a compreensão da outra parte. Seria o que eu tinha para esse projeto, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto está em discussão ainda. Eu gostaria de reforçar tudo o que eu disse e dizer assim: os comissionados já estão sob aviso em caráter permanente. Não precisam receber mais por isso. Conforme está a lei, eles receberão 33%, é 1/3 do valor da hora. E os médicos e os advogados, eles são funcionários efetivos. Nós não estamos falando aqui das empresas que são contratadas pela prefeitura e que recebem uma fortuna. Nós estamos falando aqui dos médicos e dos advogados que passaram no concurso, que trabalham padrão de 4 horas, por dia, e que recebem, salvo melhor juízo, em torno de 10 ou 12 mil reais por mês. Nós estamos falando desses funcionários. Então, eu não sei se isso não vai deixar insatisfeito todos os demais funcionários. Agora, a pergunta que eu fiz já hoje e gostaria de fazer é o seguinte: por que é que nós vamos votar isso no dia 27 e 28 de dezembro, quando ninguém mais nos vê? É a velha história de votar, parece a história de ser honesto e de parecer honesto. Isso não vai parecer honesto para as pessoas. Vai parecer que nós estamos votando às escondidas. É disso que eu estou falando, é desse cuidado que essa casa deve ter, porque a nossa imagem está em função de tudo que nós fazemos aqui. E claro, nós sabemos muito bem disso, que você ser honesto, parecer honesto, e ainda terá que divulgar muita coisa para que a rua tenha essa impressão. E do jeito que nós fazemos, as coisas são do jeito que são hoje. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.609. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que, conforme a convocação, amanhã no horário de 19 horas, Tem. Antes de nós encerrar aqui, nós vamos passar para vereador João Alberto, explicação pessoal, Artes em Palmeira. Senhor presidente, senhores vereadores, reforçando sempre a ideia de que aqui é o convívio dos contrários, mas nós não somos contrários por inteiro, né? Em alguns momentos nós convergimos, e agora vamos falar de coisa boa. Embora eu, durante o período da nossa legislatura, cada projeto que vem de reforma e de ampliação da estrutura administrativa, eu apelido o projeto de projeto antipático. Mas esse dia nós votamos um projeto aí que eu não vi nem nada de antipático nele. Foi a criação de uma nova secretaria, a Secretaria de Cultura. O nosso município beira aí os 200 anos, é um município rico em cultura, em artes, as mais diversas possíveis, e nós temos encontrado ao longo desse período aí a dificuldade de organizar isso tudo, de divulgar isso tudo, de enaltecer aqueles que produzem a nossa arte. Muitas vezes isso é muito mais reconhecido fora do nosso município do que aqui. Eu lembrava que alguns dias atrás eu estava em um lançamento de um livro
o livro do João Marcos Santos Malucelli, um livro que contém a arte dele e a arte de aproximadamente 25 ou 30 artistas palmeirenses. Uma coisa bonita, um evento cheio de graça, um evento cheio de cultura, um evento que toda a população de Palmeira deveria conhecer. Muito pouca gente da imprensa lá, quase ninguém da estrutura do Poder Executivo, o pessoal da área da educação, o pessoal da área de cultura, muito pouca gente lá. Então, mas logo depois daquilo criamos aqui a Secretaria de Cultura. Tomara que isso venha a alavancar essa nossa cultura, nossa história, né? Mas hoje eu me inscrevi aí apenas para, não é bem uma homenagem, uma lembrança, apenas uma observação. Nós temos aqui hoje o Gilberto, né? O Gilberto Bastos é o autor aí, da editora, o protagonista da editora Mérula. Editora Mérula, que produziu esse livro, né, e todo o conteúdo que tem, as fotos, os poemas e tudo. O João Marcos não está aqui, mas é nosso vizinho. A obra é muito bonita. E uma das artistas que estão aqui está aqui também, que é a Angel Popovits, uma poetisa, faz poemas de primeira hora, coisa muito bonita, da mais alta qualidade. Os poemas dela já estão circulando aí na rede social, já estão a nível nacional, internacional até, de vez em quando a gente vê e ouve outras pessoas comentarem. Então gostaria, se os senhores me permitem, né, presidente, em nome da casa, a gente parabenizá-los, né, estão aqui conosco hoje, parabenizá-los por produzirem esta coisa laboriosa, tão difícil de fazer, né? Nós, os cidadãos mais comuns, fazemos o trabalho que quase todo mundo faz, mas eles, os artistas, produzem essas coisas que vêm do talento e acabam aí enaltecendo a nossa comunidade, acabam dando um pouco mais de graça à vida de todos nós. Então gostaria aí, já que o presidente acenou com a cabeça, que vocês se sintam aí parabenizados por esta Casa de Leis, pelo poder que eu pelo menos acho que é o principal dos poderes. Vereador Pastor Anselmo, presidência da Casa. Senhor presidente, eu confesso que esse tema eu reluto em externar aqui em algumas curtas palavras. De novo, meu nobre par, João Alberto, tem se disposto a ser o presidente para o próximo mandato aí que está vindo, de 2 anos, assim como ele mesmo tem citado meu nome, que eu sou um dos que estou postulando ao cargo, ou que estou pondo meu nome também à apreciação dos nobres pares. Eu não sei se, pelo menos não me sinto muito à vontade de estar aqui dizendo que estou à disposição, mas digo. Quero dizer também aos nobres pares que submissão ao Poder Executivo jamais, uma vez presidente aqui, harmonia sempre pelo bem da comunidade. E também, assim como o meu nobre par pôs seu nome, estou pondo o meu e dizendo que ponho a apreciação. E dia 2, aí nós teremos a votação das chapas que serão postas para apreciação dos nobres pares. E se for do agrado dos meus colegas, então estamos aí à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de encerrarmos, então, se sinto parabenizado pela Casa de Leis aí, os autores, juntamente com o João Marcos, que é um grande amigo da gente. Também queremos agradecer a presença do vereador Mário, seu filho, Serginho, todos que estão aqui presentes. Venham sempre. Já está essa última, Mário. Tem uma amanhã ainda, amanhã é curtinha. Pode vir aí. Com nada mais havendo ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que, conforme a convocação, amanhã no horário de 19 horas, acontecerá a sessão extraordinária, constando da ordem do dia a segunda discussão dos projetos de lei números 4.603, 4.604, 4.605, 4.606, 4.607, 4.608 e 4.609. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.